Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar na videoaula sobre embargos de declaração. Bom, os embargos de declaração, eles são um recurso, vem previsto lá no CPC, e é um recurso contra qualquer decisão que esteja eivada dos vícios colocados no artigo 1022 e seus incisos. Então, permito-me a leitura. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: primeiro, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Segundo, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. E terceiro, corrigir erro material. Então, os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, tá? Ele necessita apontar, já desde o início, lá na sua interposição, qual dos vícios do artigo 1022 ele se refere. Então, aquela decisão contra a qual foi interposto os embargos de declaração, qual é o vício que ela contém? E esses vícios são os que estão dispostos nos incisos de 1 a 3 do 22, ou seja, a decisão ela pode ser obscura, a decisão ela pode ser contraditória, ela pode ser omissa ou ela pode conter um erro material. A questão que no parágrafo único traz ali uma definição legal do que seria a omissão. Então, essa omissão do parágrafo único seria considerada pela doutrina uma omissão relevante. O que ocorre? No parágrafo único tem que, quando a decisão for omissa, ela não examina, não se manifesta sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicada ao caso em julgamento, ou ainda quando ela incorra qualquer das condutas descritas no 489, parágrafo 1º, que, se nós vamos até lá, simplesmente ele se refere à questão da fundamentação da decisão judicial. Então, a decisão judicial ela deve ser fundamentada. Havendo qualquer um desses vícios, perfeitamente passível de ataque qualquer decisão, repito, dos embargos declaratórios. Muito bem, a par disso, quando é interposto o embargo de declaração, pode ser que na correção do vício que foi apontado, então na correção dessa omissão, dessa contrariedade, dessa obscuridade, pode ser que ele exerça um efeito modificativo àquela decisão. Então, aí nós temos os embargos de declaração com efeito infringente, que significa modificativo. Vamos exemplificar pensando na seguinte hipótese. Vamos dizer que toda a fundamentação foi no sentido de que tudo levaria a crer que aquela ação fosse procedente. E ao final, no dispositivo, a ação é julgada improcedente. Há uma contradição clara entre a fundamentação e o dispositivo. No momento em que eu interponho os embargos declaratórios, se verifica que realmente houve um erro, mas no dispositivo. O dispositivo era para ser no sentido de procedência e saiu no sentido de improcedência. E esse erro, ele deve ser consertado. Bom, mas mudar uma decisão de procedente para improcedente causa uma modificação brutal, né? Uma modificação sensível. E esses embargos declaratórios, então, eles são considerados com efeito infringente, ou seja, eles trazem uma modificação para a decisão. No entanto, os embargos de declaração, a questão do contraditório, tá? Ele não é uma exceção à regra do artigo 9º e do artigo 10 do CPC, né? Então, existe no artigo 9º o contraditório participativo e no artigo 10 a vedação da decisão surpresa. Então, caso o magistrado verifique que vai ocorrer esse efeito infringente, ou seja, essa decisão ela vai mudar substancialmente, caso o magistrado verifique essa situação, caberá a ele intimar ao embargado para que apresente as suas contrarrazões no prazo de 5 dias.
Isso com base no 1023, parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para querendo manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique em modificação da decisão embargada. Caso o acolhimento desses aclaratórios não implicar em modificação da decisão embargada, que seja só uma simples correção de um vício, um erro material que ocorreu na decisão, ou uma fundamentação mais robusta, mas não trouxe modificação à decisão final, essa possibilidade de contrarrazoar, ela não se faz necessária, porque a decisão ela não vai ser modificada, ela vai permanecer a mesma. Então aqui é caso o magistrado perceba que com o acolhimento dos aclaratórios ele vai trazer uma modificação substancial, vai dar um efeito infringente, aí é necessário essa intimação. Ainda que essa modificação seja uma matéria de ordem pública, ou seja, de qualquer sorte o magistrado vai ter que corrigir, trata-se de matéria de ordem pública, ainda assim deverá ser intimada a outra parte para apresentar contrarrazões. Agora, uma coisa importante de salientar, isso vale na questão da possibilidade ou não das contrarrazões, ou possibilidade ou não de efeito infringente aos embargos de declaração. Isso vale para apresentar as contrarrazões se for a decisão monocrática. Por quê? Bom, se for uma decisão monocrática, então o próprio juiz ele vai rever a própria decisão e ele já sabe de antemão se ele vai dar efeito modificativo ou não. Em dando efeito modificativo, intima outra parte para apresentar contrarrazões, e não dando efeito modificativo, vai ficar tudo igual, não há necessidade da apresentação das contrarrazões. Acontece que se essa decisão, que ela foi submetida aos embargos de declaração, é uma decisão de um colegiado, então um acórdão, tá? O relator necessariamente ele vai ter que intimar a outra parte para apresentar as contrarrazões, porque ele não sabe qual é a decisão que o colegiado vai tomar. No momento em que tem a decisão dele como relator e mais 2 desembargadores ou ministros, simplesmente ele não sabe qual é a decisão que vai ser tomada, portanto, ele tem que garantir o contraditório, porque aqueles embargos de declaração pelo colegiado podem ser totalmente improcedentes, eles não vão modificar ou vão acolhê-los, mas sem modificação do decisum, e aí não necessitaria das contrarrazões, mas o relator não sabe no momento em que ele recebe os aclaratórios o que vai acontecer. Então, nesse momento, ele é obrigado a intimar a parte contrária para em 5 dias, lembrando que os embargos de declaração dentro do CPC é o único recurso que ficou com 5 dias úteis de prazo para interposição, para nesse mesmo prazo apresentar então a sua resposta. Bom, também deve ser oportunizado esse contraditório nos embargos de declaração, sempre que os embargos de declaração apresentarem documentos novos, tá? E nesse sentido, vai o informativo 188 de 2000 ainda, do STF, que se referiu a isso, mas ainda está em vigor. Diz o seguinte: os pronunciamentos do STF são reiterados no sentido da exigência de intimação do embargado quando os declaratórios veiculem pedido de efeito modificativo. Bom, então, quanto a isso, esse primeiro ponto que eu tenho que fazer essa observação. Uma coisa importante de trazer é que também que os aclaratórios, ainda que tenham esse efeito infringente, não significa que o juiz, que o magistrado que vai acolher, no caso, os declaratórios e vai conferir esse efeito infringente à decisão, não significa que ele vai rejulgar o caso, não. Ele vai apenas corrigir o vício que foi apontado nos aclaratórios. Não existe possibilidade de um rejulgamento, de um reexame de decisões já analisadas com o intuito de dar o efeito infringente ao recurso. Então, eu cito para vocês
o agravo no recurso especial número 793667 de Rondônia, tá? Proferido em 2016, em que o relator Luiz Felipe Salomão coloca: não se prestam os declaratórios ao simples reexame de questões já analisadas com o intuito de dar-se efeito infringente ao recurso, né? Então, esse é um ponto importante de falarmos sobre o aclaratórios. Um outro detalhe: vamos dizer que da decisão foi proferida, ambas as partes foram intimadas, uma parte achou que a decisão estava rígida, estava ok e interpôs dentro do prazo pertinente o seu recurso principal. Então, digamos, para exemplificar, que seja uma sentença e que a parte tenha interposto no prazo dos 15 dias úteis a respectiva apelação. Vamos dizer que a outra parte, aqui nesse caso sucumbência recíproca, ambas as partes podem recorrer, ambas têm interesse recursal. Vamos dizer que a outra parte entenda que a decisão está eivada de algum dos vícios passíveis dos embargos de declaração e interpõe embargos de declaração. Muito bem. No momento em que essa decisão ela é submetida aos embargos de declaração e ela vem a alterar alguma coisa em cima daquela decisão, nós temos que saber que o outro já recorreu e recorreu da decisão que existia. Então, vamos dizer da decisão 1. Depois do declaratórios, ocorreu uma decisão 2, ou seja, aquela decisão 1, ela foi melhorada, ela foi aclarada, foram sanados os vícios, então nós temos uma nova redação parcial àquela decisão no momento em que foram corrigidos esses vícios. Muito bem. O que já recorreu da decisão 1, vamos dizer assim, ele necessariamente terá que ser intimado para ser oportunizado a ele a complementação dos seus embargos, da sua apelação, do seu recurso já interposto, nos exatos limites da modificação que foi operada dentro dos aclaratórios. Então, ele é intimado para completar esse recurso, tá? Caso haja alguma modificação essencial na decisão em virtude dos embargos de declaração. Agora, caso não haja nenhuma alteração na decisão, os embargos de declaração, eles não trouxeram nenhuma modificação substancial na decisão, não modificou a decisão. Bom, nesse caso, o recurso que a primeira parte interpôs, dentro daquela decisão 1, vamos dizer assim, ele simplesmente vai continuar, não há necessidade de ser ratificado. E eu gosto de assinalar aqui porque existia a súmula 418 do STJ que caiu, já não está mais em vigor, 418, que dizia: é inadmissível o recurso especial interposto antes da publicação do acórdão dos embargos de declaração sem a posterior ratificação. Ou seja, essa súmula fazia exigência que, fosse qual fosse a decisão dos aclaratórios, deveria a parte ratificar, confirmar os termos do recurso anteriormente interposto, tá? Isso não há mais necessidade e, de acordo com o enunciado 23 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, fica superado o enunciado 418 da súmula do STJ após a entrada em vigor do novo CPC. E nessa mesma linha, já decisões do próprio STJ, e eu cito como vocês, para exemplo de vocês, o agravo no recurso especial número 887329, da relatoria do ministro Marco Buzzi. Ele foi publicado dia 17 de maio de 2016, que o excerto que eu cacei dentro do julgado é o seguinte: assim, a única interpretação cabível para o enunciado da súmula 418 do STJ é aquela que prevê o ônus da ratificação do recurso interposto na pendência dos embargos declaratórios, apenas, grifado, quando houver alteração na conclusão do julgamento anterior.
Ainda nessa mesma linha, o outro julgado é um recurso especial, 154.2281, do STJ também. O relator, o ministro Gurgel de Farias, publicado em 16 de maio de 2016, coloca: inicialmente, cumpre consignar que assiste razão aos agravantes no tocante à superação da súmula 418 do STJ. Com efeito, a Corte Especial desse Tribunal, quando do julgamento do agravo regimental no recurso especial 300.967 de São Paulo, decidiu, não havendo alteração da decisão pelos embargos de declaração, torna-se desnecessária a ratificação do recurso especial interposto antes da publicação dos aclaratórios. Então, nesse caso, interposto o recurso de embargos de declaração, em qualquer um dos casos, existe a previsão que existe o prazo de 5 dias, é um prazo impróprio, uma vez que não impõe nenhuma sanção, o prazo de 5 dias para o magistrado julgar, tá? E quando for interposto contra um acórdão, o relator apresentará na mesa da sessão subsequente proferindo o voto. Então, esses são os embargos de declaração com efeito infringente. Nós ainda temos a questão dos embargos de declaração pré-questionadores, que eu vou deixar para um próximo encontro nosso. Então, por hoje, ficamos por aqui, pessoal. Eu espero que vocês estejam apreciando as aulas do canal. Inscrevam-se no canal, é importante isso para não perderem as novas publicações. Se gostaram, podem curtir e podem me deixar algum comentário, até mesmo de sugestão do que vocês entendem que eu possa vir a falar. Então, prometo para vocês uma próxima aula sobre embargos de declaração, dessa vez para serem pré-questionadores. Tá certo? Então, tudo de bom para vocês. Fiquem bem. Um grande beijo.